pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Dayana Camilo, mais conhecida como a mamãe da Manu, e hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre a dificuldade de falar não para os nossos filhos. O quanto essa palavrinha pequena de apenas 3 letras pode desencadear uma birra muito grande e muitas vezes essa birra se transformar em uma crise. Mas antes de eu começar a falar com vocês, eu já vou pedir para vocês deixarem o like de vocês no botãozinho de gostei, se inscrever no nosso canal se você ainda não for inscrito, compartilhar esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, Facebook, isso ajuda muito o nosso canal a crescer. Também vou pedir para vocês deixarem comentários no vídeo, a experiência de vocês me ensina muito e eu tenho certeza que também pode ensinar muitas outras famílias, tá bom? Então comentem, coloquem a experiência de vocês, tá bom? Vamos lá, gente! Aqui em casa a gente teve muita dificuldade com o não para Manu, principalmente quando ela entrou na fase dos 3 anos de idade. Bem pouco depois que ela fechou o diagnóstico, ela fechou com 2 anos e 7 meses, ela entrou numa fase do não muito complicada. Sempre que a gente precisava falar não para Manu, ela fazia uma birra muito forte e essa birra muitas vezes virava crise. Qual a diferença? Falando rapidinho. A birra, pelo menos no caso da Manu, e acredito que é uma coisa que acontece com frequência com as crianças, a birra, a Manu, ela faz aquele choro, aquele escândalo, esperneia, mas eu percebo que ela está consciente, que ela está me observando, que ela está atenta em como está sendo a minha reação. Se aquela birra está surtindo algum efeito para que eu ceda e faça a vontade dela. Quando que eu vejo que virou uma crise? Quando eu vejo que ela perdeu o controle do emocional dela, que ela não está mais conseguindo parar de chorar sozinha, quando ela começou a ficar extremamente agitada, extremamente nervosa, que eu tento conter ela e ela não consegue mais se controlar. Então aí virou uma crise na Manu. E a gente faz o possível para que isso não aconteça. Então o que a gente começou a fazer aqui em casa? Ceder. Evitar falar não, deixar ela fazer o que ela quiser, e isso virou uma bola de neve e ela só foi aumentando as birras, as crises, até que chegou um ponto, gente, que a gente quase não conseguia mais sair de casa com ela. A gente só saía de casa para ela para as obrigações, que era escola, que era médico, mas sair de casa para um passeio, por exemplo, a gente não saía, porque era extremamente desgastante. Sem falar que muitas vezes a gente saía, gastava um dinheiro que a gente não estava podendo gastar, mas a gente queria proporcionar lazer para ela. Chegava no local, ela tinha uma crise de birra enorme, a gente tinha que ir embora, porque a gente sabia que aquilo poderia virar uma crise e que a gente dentro de casa conseguiria conter ela melhor do que na rua. Então começou a virar uma situação de isolamento total por causa desse comportamento. Muitas vezes pessoas me perguntam qual é a melhor terapia para ajudar nesse comportamento. Gente, acredito que cada criança vai reagir diferente com uma terapia. O que deu muito certo com a Manu foi o psicólogo comportamental, tá? É diferente de só o psicólogo, tá? Eu não sei explicar muito bem para vocês, mas é psicólogo comportamental. Porém, gente, não adianta nada colocar no psicólogo comportamental se em casa a gente continuar cometendo os mesmos erros. Eu digo que no começo da terapia do psicólogo comportamental, ele trabalhou muito mais comigo e com meu marido do que propriamente com a Manu. Ele educou muito mais eu e o meu marido para que a gente pudesse educar a Manu. E foi muito importante isso. E como que foi, gente? O início da terapia, sinceramente, foi horrível, foi muito sofrido. A gente queria desistir já no começo, porque resumia assim em não ceder para a criança. Ele explicava pra gente, olha, você tem que conhecer a sua filha, ver quando que ela está nervosa, com uma crise, ver quais são os sinais que ela está dando, mas quando for só birra, você não pode ceder. Você vai ter que ficar zelando por ela para que ela não se machuque, para que enquanto ela esteja se jogando no chão, esperneando, ela não se machuque, mas você não pode ceder.
Sempre que ela tiver algum ponto de calmaria, você oferece amparo para ela. Se ela voltar com a crise, você continua quieta, esperando que ela entenda que você não vai ceder. Foi muito difícil, gente. Não é fácil você ver a sua filhinha chorando, esperneando e você não ceder à vontade dela, você não ir e atender o desejo dela para que aquilo acabe rápido. Mas eu vou falar, por mais que tenha sido muito difícil, a gente viu os resultados em pouquíssimo tempo. E foi a melhor coisa que a gente fez. Por quê, gente? Se com 3 anos de idade eu já não tinha força para segurar a Manu no momento em que ela estava tendo uma crise, uma birra forte, imagina agora que ela está com 6 anos, que ela tem mais força, que ela tem mais opinião, que ela tem mais resistência. Como que eu iria estar contendo ela hoje? Hoje a Manu, a gente conseguiu estabelecer muitos limites para ela. Ela tem muita consciência de que quando a gente fala não, é não. A gente tenta sempre cortar quando a gente percebe que ela tá voltando para alguma fase de birra. Esse cortar é como? É não ceder para ela. Mas aí eu vou levantar um outro ponto que é muito complicado e que eu me policio muito, porque eu tenho muita tendência a cometer estes erros. E aqui de novo eu falo para vocês, é muito importante eu contar para vocês não só os meus acertos, também contar para vocês os meus erros. Primeiro, porque é para vocês verem que todo mundo passa pelas mesmas coisas, que nós somos humanos, que nós somos falhos, e também para que vocês não cometam esses mesmos erros que eu. O que é este erro, gente? Eu tenho o costume de compensar demais a Manu, de favorecer demais a Manu. Como assim? Eu penso muito assim, poxa vida, ela tem que ir para as terapias, ela vai para médica, ela toma medicação, eu tenho que, quando chegar em casa, em vez de só sentar e brincar com ela, eu tenho que fazer atividades a mais de estímulo. Ela merece ganhar um presente, ela merece ganhar um chocolate, ela merece ganhar isso, ela merece aquilo. E eu acabo fazendo muitos mimos para Manu. Pode ser coisinhas pequenas, mas é muitos mimos. Que nem esses tempos atrás eu precisei cortar uma situação que era o quê? Sempre que eu saía de casa eu tinha que voltar com algum presentinho para ela. Mesmo que fosse um pacotinho de bala, mas eu tinha que voltar. E aí eu comecei a ver que ela estava passando dos limites, porque sempre que eu fosse só na portaria para pegar uma carta e voltar, eu teria que trazer alguma coisa para ela. Não tem lógica. Ela perdeu a noção do merecimento, né? Virou uma obrigação eu trazer sempre algum mimo para ela. Então foi uma coisa que eu precisei ir aos poucos cortando, explicando para ela quando que ela poderia ganhar ou não. Então foi o quê? Um mau costume que eu dei para ela. E depois eu tive que tirar. Então a culpa foi minha, na verdade, não é? Um erro que eu cometi sem querer, né? Com o intuito de fazer o bem para ela, mas a gente precisa ficar muito atenta a isso. Então, assim, sim, eu ainda acho que a Manu merece o mundo, sim, eu ainda acho que eu preciso, de alguma forma, compensar ela de toda essa vida corrida que ela tem, mas eu evito fazer de uma forma que crie maus costumes para ela, tá certo? Então, a dica de hoje é, se você tá passando por essa situação de birra, essa situação complicada, sempre que você fala um não para a criança, procure um profissional. O psicólogo comportamental foi muito, muito útil, mas novamente eu reforço, pessoal, não adianta nada a gente buscar ajuda profissional se em casa a gente continuar cometendo os mesmos erros, tá certo? A mudança principal nessa questão comportamental da criança precisa partir de casa, tá certo? Um grande beijo, pessoal. Tchau!